Boa noite. No programa desta quarta-feira, nós vamos falar sobre as atividades do Observatório dos Direitos Sociais do Semiárido, com Lisiane Queiroz, professora adjunta de Direito Constitucional da UFERSA. Também é chefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. A gente vai trazer também as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira, dia 12. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Quarta-feira, estamos na metade da semana, agradecendo desde já a sua audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, onde quer que você esteja, através da TCM, nas várias cidades, também no YouTube, você nos acompanhando aí em outro dia que não seja esta quarta, dia 11 de setembro. Hoje a gente vai falar sobre assédio, a gente vai falar sobre um trabalho muito importante realizado por um grupo de professores e alunos da UFERSA. Então, fique aqui conosco para a gente interagir mais sobre este assunto. Além disso, tem as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró e informação sobre concurso. Agora a gente traz uma reportagem, sobre as eleições, mas com a proximidade do processo eleitoral, o Ministério Público do Trabalho alerta para casos de assédio eleitoral. Acompanhe. A prática, que no passado era conhecida por voto de cabresto, hoje é denominada como assédio eleitoral. O crime se configura no ambiente de trabalho e tem como objetivo influenciar ou manipular voto, apoio ou manifestação política dos funcionários. Assédio eleitoral é toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho. Também configura a prática do assédio eleitoral toda coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento no intuito de influenciar ou manipular voto, apoio, orientação política ou manifestação política de trabalhadores no local de trabalho. O principal exemplo que tem se proliferado em últimas eleições e foi objeto de muita investigação por toda a Justiça do Trabalho, se refere a casos em que empregadores acabam, como forma de influenciar na orientação política de seus empregados, expondo que caso o candidato A seja o vencedor, eles teriam que fechar a fábrica, despedir parte de empregados, tudo como a forma de não deixar a livre convicção dos empregados na escolha do processo eleitoral. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o assédio é comum em ambas as eleições, tanto as municipais como as presidenciais. Em 2022, por exemplo, o órgão registrou 3.500 denúncias de assédio eleitoral ao longo do pleito. Só nesta campanha de 2024, o Ministério já recebeu 168 denúncias de assédio eleitoral em todo o país. Como meio de coibir a prática, o MPF lançou uma campanha para levar informação e incentivar a denúncia. Dentro em breve, no site do nosso tribunal, www.trt21.jus.br, teremos um bannerzinho específico para fazer as denúncias. No site do CSJT, www.csjt.jus.br, já há um link para denúncias e também é possível pelo 0800 644 3444. Está aí, portanto, um assunto muito necessário neste momento de campanha eleitoral. Assédio eleitoral é isto que a gente vai conversar aqui com a professora Lisiane Queiroz.
que é professora de Direito Constitucional da UFERSA. Professora, dentro do trabalho que é realizado no Observatório dos Direitos Sociais do Semiárido, o que o ODS oferece dentro de estudos com relação a esta temática? Boa noite, seja bem-vindo ao Cenário Político. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos e todas. Bom, o ODSS, né, o Observatório dos Direitos Sociais do Semiárido, ele vem desenvolvendo um trabalho, como o próprio nome diz, de observar, mas também de agir no que tange aos direitos sociais, que um deles seria o direito do trabalho, e aproveitando a oportunidade das eleições, nós estamos nos dedicando a estudar, pesquisar e divulgar o que seria esse assédio na especificidade do assédio eleitoral, né? Então, nós do ODSS, juntamente com alunos e alunas da UFERSA, seja de graduação, seja da pós-graduação, estamos fazendo através das mídias digitais e também em loco. Vai começar a parte de visitação às escolas, por exemplo, de divulgação de o que é o assédio eleitoral, como identificar, como bem falou o juiz na entrevista, os canais de comunicação, como a população pode acessar essa informação de modo mais simples, mais direto, para identificar essas práticas, porque elas são práticas que foram sendo consolidadas no espaço e no tempo ao longo da nossa existência e que hoje, ainda para muitas pessoas, é difícil de identificar o que seria um pedido do que seria realmente o assédio. Existe essa confusão ainda muito grande na sociedade. Então, a ODSS vem com o intuito de informar, né, a população para que ela possa combater e ter um acesso seguro para denunciar essas práticas, para que elas possam ser combatidas. E o Observatório já fez levantamento de números com relação a denúncias, com relação a casos concretos? A gente viu na reportagem aí que abrange o país, mas e aqui para a nossa região? E para o Rio Grande do Norte, Mossoró, vocês têm feito levantamento de números também? A gente está trabalhando ainda com os dados oficiais fornecidos pelas agências, pelas entidades que são as que recebem as denúncias. Esses dados informados na reportagem, a gente até agosto tinha monitorado 158, que foi o número dado pelo MPT, né, o Ministério Público do Trabalho. Para esse ano, a gente já está em mais de 160, pelo que me recordo da reportagem. E aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, a gente tem um levantamento de um dado recente, também fornecido pelo Ministério Público do Trabalho, de 5 denúncias esse ano no Rio Grande do Norte. Mas a gente ainda está fazendo levantamento específico para Mossoró e região, para que nós tenhamos esses dados coletados e seja repassado. A gente ainda está lidando com esses dados das instituições, né? Então, a gente ainda não pode ter 100% de certeza do total, do quantitativo, porque a gente ainda está na fase de coleta. Professora, sempre que se fala de assédio, é muito complicado de se entender quem sofre o assédio, de se compreender que aquilo é uma violência, do que aquilo é de fato o que acontece. Para a gente ter aí um pouco de noção, o que seria o assédio eleitoral na prática, em suas insinuações, em seus atos? Então, o assédio ele é caracterizado por uma prática de constranger, de humilhar, de diminuir, a gente fala muito no direito de cercear, de diminuir a livre escolha do indivíduo. No caso do assédio eleitoral, a preocupação reside nos ambientes de trabalho, por exemplo, seja por meio de colegas, seja por meio de um chefe, seja em aplicativos de mensagem, por e-mail, qualquer prática, qualquer constrangimento que a pessoa se sinta coagida a votar dessa ou daquela forma, porque foi ameaçada. A gente teve recentemente, nas eleições nacionais, várias denúncias e uma delas que ficou muito evidente foi aquela interrupção, né, das estradas, impedindo que eleitores pudessem se deslocar de uma cidade para outra. Então, a prática do assédio ela pode acontecer a qualquer momento, seja previamente, seja no dia da eleição. Uma escala de trabalho, por exemplo,
dimensionada de certo modo para que o trabalhador não possa ir votar, também pode ser caracterizado. Então, pode ser palavras, pode ser ações, pode ser um olhar mais repreendido, pode ser cartazes. É por isso que é tão difícil identificar, porque ela pode ser sutil. Até bem pouco tempo atrás, como já falei, é muito comum no dia a dia, quando chega a época da política, aquela efervescência, a gente começar a conversar com os amigos, trocar impressões sobre candidato A, B ou C, e a gente não sabe qual é o limite. Não é que a gente tenha que se resguardar e não vai mais falar de política, não é isso. Mas até que ponto aquele comentário do chefe ou o comentário do colega, que de certo modo exerce uma certa influência ou poder ali no ambiente do trabalho, pode constranger o colega, pode constranger a colega, né? Então, é muito nesse sentido. São práticas, são falas, são atitudes que podem, sim, constranger e diminuir a liberdade de voto. Tem informação. O governo do estado confirmou a realização de concurso público para a área da saúde e também para o IDEMA. Conversamos com o secretário de administração que explicou a necessidade desta decisão. O último concurso da saúde foi prorrogado pela Assembleia Legislativa. No entanto, de acordo com o secretário estadual de administração, Pedro Lopes, existe um compromisso com o Sindicato da Saúde e também com o Ministério Público, em que o governo garante a aplicação de novo certame, mesmo diante de algumas condições. Dessa forma, serão 350 vagas, mais cadastro de reserva, com o desafio de atender todo o Rio Grande do Norte. Esse concurso para a saúde, o último que aconteceu foi em 2018, e pelo prazo constitucional, todos os concursos eles só podem durar por 2 anos, prorrogável por igual período. No caso desse concurso específico da saúde, o prazo passou dos 4 anos porque houve a Covid, e na Covid, uma lei federal, ela suspendeu todos os prazos de concurso público. Esse concurso, a princípio, ele deve ter para 350 vagas. A discriminação ainda vai ser colocada no edital futuro, que pretendemos publicar até o dia 31 de janeiro de 2025. Esse é o nosso compromisso, inclusive, no TAC, e deve permear todas as áreas da CESAP, inclusive para também cadastro de reserva. Já com autorização por parte do governo e também comissão formada, o Executivo anuncia ainda um outro concurso, dessa vez para o IDEMA. Serão 180 vagas. A gente conversou com o Ministério Público de Contas e conseguimos uma excepcionalidade, uma autorização excepcional para a realização do concurso do IDEMA, que serão para 180 vagas. Aí, no caso, tanto o concurso do IDEMA como também o concurso da CESAP, da Saúde, já foi autorizado pela governadora Fátima Bezerra e também já foi constituída comissão de concurso e estamos em tramitação. A previsão é a de que os editais para esses concursos sejam lançados até o dia 31 de janeiro de 2025 e que as provas possam ser realizadas no primeiro semestre do ano. O secretário de administração reforçou ainda que o edital para o concurso do magistério será lançado em breve. Nós estamos em tramitação com o concurso do magistério e muito em breve a gente também já vai, nesse caso é o concurso que nós temos mais adiantado, tá? Então, muito em breve já vai ser aberto o edital. Então, quem está estudando, quem quer ser professor, pedagogo do poder público, estadual, né, já vai se preparando, porque muito em breve o edital vai ser lançado. E é importante ficar atento, né, a estas informações com relação a estes editais de concursos públicos por parte do Estado. O Estado está com uma situação bem complicada com relação ao limite, né, de gasto com pessoal. Já ultrapassou aí essa faixa permitida constitucionalmente há um bom tempo e fica nesses ajustes, porque precisa contratar, mas está acima do limite prudencial, enfim, fica aí sempre nessa corda bamba o governo do Estado. Bem, por falar em concurso público aqui de Mossoró, a informação que está publicada no tcmnoticia.com.br é de que o resultado final do concurso público da educação aqui de Mossoró foi homologado nessa terça-feira pelo prefeito Alisson Bezerra. O certame ofertou 112 vagas, além de 560 vagas em cadastro de reserva. Os nomeados vão ocupar os cargos de professor da educação infantil dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental,
Tem língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, língua inglesa, ensino da arte, ensino religioso e educação física, além de supervisor escolar e nutricionista. As provas foram aplicadas no dia 7 de abril pelo IDECAM, a banca organizadora. Você confere lá no nosso tcmnoticia.com.br, inclusive a portaria, né, com a homologação por parte da Prefeitura. E eu conversei hoje com o pessoal da Prefeitura de Mossoró com relação à convocação. O concurso foi homologado. Quer dizer que, dentro dos trâmites legais, aconteceu tudo dentro da legislação. A homologação foi efetivada e agora vem o período de convocação. E eu perguntei à Prefeitura se isso aconteceria neste ano. E me foi informado que a convocação dos aprovados deve se confirmar apenas em 2025, por causa do ano eleitoral vigente. Então, fiquemos atentos aí, porque acredito que já nos primeiros dias de janeiro a gente vai ter o lançamento aí das convocações dos aprovados neste concurso da educação, além dos demais que já foram e já aconteceram, né? Então, fiquemos atentos aí. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Lisiane Queiroz, que é professora de Direito Constitucional da UFERSA. Professora, com relação a estes assédios, né, que são analisados, que são estudados, que são divulgados para que não aconteçam ou denunciados, o estudo de vocês, ou digamos assim, as orientações, é para assédios ocasionados em setores públicos, né, em trabalho público ou trabalho privado? Bom, Vanúvio, nesse primeiro momento, a gente concentrou em assédio eleitoral em ambos os setores, público e privado. Entretanto, o público vem ganhando destaque, principalmente pelas regulamentações que têm saído recentemente, né? Dia 30 de julho último, saiu um decreto federal, o 12.221, salvo engano, não, 12.122, que fala sobre o assédio de uma forma como um todo no âmbito federal e a formatação de um sistema do que a gente chama de compliance, não propriamente compliance federal, mas o decreto define as práticas de assédio, estabelece quais são as premissas para serem priorizadas no combate ao assédio no âmbito federal, e isso são diretrizes para aplicação no âmbito estadual e municipal. No que tange ao assédio eleitoral especificamente, claro, a gente vai para as empresas privadas, mas também, voltando a dizer, no âmbito público, e essas práticas podem acontecer em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente, seja no âmbito público, seja no ambiente privado. Como já falei, nesse primeiro momento, a gente está canalizando esforços nas práticas de assédio eleitorais no âmbito privado, no âmbito público, principalmente no âmbito municipal, claro, temos eleições municipais, e no âmbito das entidades privadas, nas grandes empresas, em que essas práticas podem ser mais comuns, digamos assim. Então, essa visitação que a senhora falou da divulgação da ODSS Isso. deve acontecer em ambos os espaços, públicos e privados. Sim, nós já estamos fazendo uma ação mais forte junto aos municípios, né? A gente já está falando com os municípios, com os prefeitos, com a gestão, para que eles possam despertar, ser sensíveis à necessidade dessa implantação de um programa contra assédio, que em um termo ampliado, nós estamos, como já falei, chamando de compliance. É necessário que os municípios despertem para a necessidade de programas de integridade em suas instituições, em seus âmbitos, para que eles possam, num sistema de regularização, de conformidade com a legislação, evitem práticas de assédio moral, sexual, evitem práticas que possam desestabilizar o ambiente de trabalho, né? Então, a ODSS, nesse momento, chega para informar o que é o assédio eleitoral, quais são as práticas que podem acontecer, como elas podem ser evitadas, como combatê-las, como denunciá-las, tanto no âmbito público quanto no privado, mas também que seja o primeiro passo para que os municípios despertem para a necessidade de uma ampla regularização de suas práticas com a legislação.
como fazer isso, professora? Porque aí é onde está a pergunta chave, porque às vezes o próprio assédio parte ali, quando a gente fala de eleições municipais, do próprio prefeito, do próprio vereador, do político ali que é o diretamente interessado nisso. Como criar esse tipo de compliance e reverter essa ideia de que o assédio eleitoral possa ser normalizado nesses espaços? Então, excelente pergunta. É passo a passo. Nesse primeiro momento, nós estamos no combate ao assédio eleitoral, porque é o que o momento pede. Mas é o primeiro passo para a implementação do combate a esse tipo de prática em outros estados, como eu acabei de falar. Então, vamos situações concretas. A gente sabe, pode haver dentro do município, nos âmbitos, na porta de frente da população, vamos dizer assim, uma escola, um posto de saúde, né? Aquelas práticas que a gente costuma ver um pouco mais de frente. Se o cidadão ou a cidadã verificar esse tipo de prática, pode denunciar. Se o servidor ou a servidora estiver se sentindo constrangido, por exemplo, todo dia se fala na campanha de X, Y ou Z, não aguento mais falar sobre isso, ou se eu vou expressar ou manifestar, estou me sentindo coagido a votar dessa ou daquela forma. O assédio, além de ser caracterizado como uma prática de constrangimento, também vai muito de como o indivíduo ou a indivídua está se sentindo, entende? Então, se ele está se sentindo constrangido, ele vai até o canal efetivo de denúncia. Pode ser uma denúncia anônima ou se sentir à vontade também pode denunciar pessoalmente. Existe, além dos canais que o juiz falou, né, na entrevista, temos o aplicativo do Pardal, que é da Justiça Eleitoral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, é ele quem canaliza a maior parte das denúncias, né? Então, é mais efetivo. Então, a pessoa que se sentir constrangida, que, olha, vote em fulano que senão você vai perder seu cargo, vote em ciclano senão você vai perder seu posto de trabalho, vote em ciclano porque senão a empresa vai fechar e eu não tenho mais contrato para lhe dar e vocês vão ser demitidos. É uma realidade, não estou falando nada. Tudo isso pode ser denunciado. É claro, Vanuva, nós não somos ingênuos que a denúncia é o primeiro passo, né, de consequências que que podem ser aplicadas. Quais são? Pode haver a multa na empresa ou ao empregador. Se for no âmbito privado, pode haver uma rescisão indireta, que é o empregado ou a empregada que não se sente à vontade, mas naquele ambiente já deu. Ele pode pedir rescisão indireta, tendo direito às verbas trabalhistas até um pouco mais, né, do que o tradicional se fosse uma rescisão. No âmbito do serviço público, ele vai aplicar o regime jurídico dos servidores, ele vai ter uma certa garantia. Então, assim, é difícil? Mas é passo a passo. E aí a gente esse é o primeiro passo para o fortalecimento do sistema de compliance, que é o que a gente está buscando junto aos municípios, que os municípios se sensibilizem para a necessidade. Por quê? O sistema de compliance vai dar segurança e integridade para os municípios trabalharem. Ele vai dar transparência para a população vai saber tudo o que acontece e o município, digamos assim, tendo o selo do compliance, tendo o selo da integridade, ele passa para a população a sensação de segurança, de confiabilidade nas instituições, entende? Tem algum caso de assédio eleitoral que você está sabendo, que você já viveu? Manda mensagem aqui para a gente. Terceiro bloco é o momento da sua participação. Bem, vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira, dia 12 de setembro. A gente começa com o candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo. O candidato não enviou a agenda. A gente vira e traz agora a agenda do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Nesta quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, tem visita a empresas. A agenda das 2 da tarde às 4 horas da tarde também é visita a empresas. Às 4 horas da tarde tem caminhada no bairro Nova Vida.
A concentração é na Avenida dos Automóveis. Agora a gente traz a agenda da candidata Irmã Seição, que tem como vice Edson Lobão, do partido PRTB. A candidata não enviou a agenda para esta quinta-feira. Virando, a gente tem agora a agenda do candidato Lawrence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, tem caminhada no conjunto Wilson Rosado. A saída é da BR-304, lateral da Lonan. Às 4 horas da tarde, tem caminhada nos bairros Abolição 1 e Baixinha. A saída da rua João Marcelino, com a rua Francisco Nogueira do Monte, ao lado da nossa clínica. Agora a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. O candidato não enviou a agenda para esta quinta-feira, dia 12. Sobre os envios das agendas, né, eu entrei em contato com o TRE e eu solicitei a agenda semanal dos candidatos. Então, dos 3 principais candidatos, que são esses que registram as agendas lá no TRE, na agenda que acontece semanalmente, às terças-feiras, eu já recebi. Portanto, a partir de amanhã, pelo menos dos 3 principais candidatos, vou trazer aqui as agendas, né, do dia seguinte aqui no cenário político TCM. E fico aguardando o envio das agendas também dos outros 2 candidatos, né, que são de partidos menores, mas que também a gente noticia e que também estão deixando de enviar as suas agendas de ações aqui para o nosso programa. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Lisiane Queiroz, professora de Direito Constitucional da UFERS. Um abraço aí sempre para seu Aldo Ferreira acompanhando aqui a gente. Janilson também mandando mensagem. Quem também está mandando aqui mensagem acompanhando aqui a gente é o Adailson, é estudante da UFERSA. Gostaria de perguntar para a professora Lisiane como e onde denunciar as práticas de assédio eleitoral. Bom, obrigada pela pergunta. Como já dito no bloco anterior, nós temos como principal via de denúncia, né, o aplicativo Pardal do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mas também temos os 0800 da Justiça do Trabalho, temos o Ministério Público do Trabalho, geralmente localizado no site, né, no website de cada uma dessas instituições. Mas certamente o app do TSE, né, o Pardal, hoje é a via mais utilizada, mais segura e mais eficiente para denúncias de assédio eleitoral. Tem um assédio eleitoral que é muito comum neste período de campanha municipal, que é aquele com os servidores, na hora das caminhadas. Isso eu não estou falando, tirando como exemplo Mossoró. Pode até acontecer aqui em Mossoró, mas eu sei que acontece em outras cidades, praticamente em todas. Comissionado e também o servidor efetivo. 5 horas da tarde tem caminhada em bairro tal. Você é para ir, viu? Tem que ir, vou ver se você vai. E se a pessoa falta, sofre algum tipo de ameaça. Bem, professora, como que a pessoa, né, comissionada ou efetiva, pode, digamos assim, observar que isso trata-se de um assédio, que isso é realmente uma violência? Bom, Vanúvio, como a gente estava conversando, é claro que a prática é totalmente diferente. Uma coisa é a lei escrita, outra coisa é a lei na prática. É claro que possivelmente essas pessoas sabem que se trata de um assédio, mas o que fazer na hora, né? E aí a pessoa terá que tomar uma decisão, né? Quando a gente passa por situações como essa de assédio, elas não serão uma vez apenas. É isso que é preciso identificar. Elas serão reiteradas, o clima de trabalho já fica desestabilizado, já fica constrangedor. E aí cabe à vítima denunciar. Como? Através desses canais. Existem essas denúncias anônimas e, em sendo apurada a denúncia, mas eu não tenho como provar. Bom, uma vez que foi denunciado, haverá uma investigação para fins de apuração. E uma vez que seja identificado, vai haver as penalidades previstas em lei, que podem ser desde multa até exoneração do cargo, se for pessoas ocupantes de cargos efetivos, né, que estejam em posições de chefia, podem vir a sofrer um PAD, o processo administrativo disciplinar, mas o importante é que a vítima entenda
que, primeiro, não é uma prática isolada, isso pode prejudicar o ambiente de trabalho e ainda que sejam cargos comissionados, e é claro, a pessoa pode ser que dependa, né, financeiramente daquele cargo, ela se sente compelida a permanecer e se submeter a essa prática. Mas há que se pensar no todo, né? Será que a pessoa vai continuar, se houve esse constrangimento, a pessoa vai realmente continuar nesse cargo depois dessa questão do assédio? Porque o assédio é muito isso, é muito a visão do assediador, de que só importa o alcance daquela finalidade. E se eu não alcançar aquela finalidade, né? Então, gerou um desgaste emocional para a vítima, uma humilhação. Então, o mais seguro realmente é fazer essa denúncia, né? E identificar que aquele ambiente está havendo assédio para que essas práticas possam ser no mínimo reduzidas, mas se não finalizadas, né? Acabadas. E quando a gente fala dessa questão de participação das campanhas políticas, aí tem aquela ameaça de transferência de lugar, de trabalho. Vou botar você para a zona rural. Isso também é muito grave. É crime? É possível se dizer que é a pessoa que comete isso e que, se provado depois das investigações, enfim, da ampla defesa, a pessoa pode ser punida? E como é que é essa punição? É crime previsto no Código Eleitoral, né? E existem os crimes eleitorais, claro, são penas não tão, como é que eu posso dizer, não tão amplas como outros crimes, né? Mas existe a pena da multa, pode haver a pena de demissão, como eu já falei, e pode haver as responsabilizações também de ordem civil, como reparação de danos morais, se for o caso, né? De constrangimento. Então, é crime tipificado no Código Eleitoral e ela pode sofrer multas, sanções, e também a penalidade máxima para o âmbito público seria de demissão. Quando a gente fala de assédio eleitoral, a gente observa muito mais agora neste momento de eleições. Mas agora, recentemente, né, na semana passada, a gente viu uma situação de assédio sexual que aconteceu no âmbito da administração federal, envolvendo 2 ministros de Estado. O que este assédio, né, que a gente acompanhou no noticiário nacional, ele mostra, ele evidencia com relação a essa compreensão dos danos que causam assédios, né, os vários tipos, e essa questão da desestabilização, enfim. O que é importante a gente ficar atento a tudo isso, né, sobre o que aconteceu com relação ao assédio sexual? A gente fala de assédio eleitoral no âmbito do trabalho ou não. Como é que vocês podem também contribuir através destes estudos da ODSS? Então, no cenário nacional, nós tivemos esse caso bastante marcante, que envolveu 2 ministros de Estado, dentro de um contexto de um governo progressista e que causou uma desestabilização política de modo abrangente. Nós não estamos nem só falando das políticas de cada um desses ministérios, mas da política governamental, né? E eles estão ali tentando se regular, se organizar. Essa prática, né, essa denúncia desse crime desse assédio sexual desestabilizou o governo enquanto política de governo que estava sendo implementada. Então, você pensar que é um pouco difícil dissociar o Ministério dos Direitos Humanos da figura que ocupava o ministro e como isso pode vir a ser questionado o que aconteceu até agora. De modo algum é possível a gente dissociar, né? Então, esse clima de instabilidade governamental e política no âmbito nacional, todos estão vendo. Agora, você transfira isso num plano micro, né? Um plano mais regional, mais local. É óbvio que o assédio sexual, o assédio moral, o assédio eleitoral, em qualquer organização, desestabiliza as relações de trabalho, o ambiente saudável que um trabalho deve ter, que o trabalhador tem direito a ter, né? Então, todo e qualquer tipo de assédio, ele é prejudicial não só para a vítima, principalmente para a vítima, mas principalmente para a cultura organizacional do trabalho, né? Nós estamos em um momento em que a saúde mental é muito falada, é muito discutida,
porque realmente é muito importante se falar devido aos casos crescentes, né, que a gente tem visto. Então, falar de assédio como sendo um motivador que pode interferir na saúde mental das pessoas é um problema a se levar em consideração. Por isso que precisamos combater todo e qualquer tipo de assédio. Não é uma política nova, mas um pouco mais recente, desde que foi implementado o sistema de integridade no âmbito federal, né, lá em 2013, 2017, com um pouco mais de regulamentação, mas a gente tem o CIPEF já a partir de 2019, 2020, 2021, e os estados e municípios também vêm acompanhando. É uma necessidade do novo milênio, são exigências da ODS, dos Objetivos dos Direitos Sustentáveis, da ONU. É uma política necessária da OCDE, da Organização do Desenvolvimento Econômico, dos Países de Desenvolvimento Econômico, para que o Brasil possa ser participante. Então, não é uma moda, não é um caso pontual, é uma necessidade dos ambientes organizacionais, dos ambientes de trabalho, para que possa haver um trabalho justo, um trabalho sério, e para que a população possa realmente ter acesso a condições de trabalho adequadas. Professora, a gente ainda tem 2 minutos, mas eu gostaria que a senhora repassasse aqui para a nossa audiência como que os municípios podem ter acesso ao Observatório dos Direitos Sociais do Seminário com relação à qualificação do compliance nos municípios. O que é preciso, com quem fala, como é que toma essa iniciativa de procurar vocês? Perfeito. Nós temos um canal no Instagram, @ODSS. Somos eu, professor Ulisses Reis e professor Rafael Lameira. Nós estamos, nesse momento, trabalhando junto ao MPT com o procurador Afonso e a procuradora Andréa. Então, através do Instagram é um meio de contato. Nós temos um e-mail, odss@fersa.edu.br. Qualquer um desses meios podem nos ser contactados e a gente já vem trabalhando para divulgar a necessidade da implantação do sistema de compliance nos municípios e também auxiliar juridicamente com todo esse know-how, essa logística que nós temos para oferecer com nossos estudantes, nossas estudantes, para que possamos combater essas práticas de assédio e que os municípios possam oferecer um ambiente seguro, um ambiente de trabalho transparente para a população. Mesmo no ano eleitoral é possível fazer já de imediato esse contato? Sim, sim, com certeza. Nós estamos abertos e preparados para o que for necessário. @ODSS no Instagram. Professora Lisiane Queiroz, de Direito Constitucional da UFERSA, faz parte do Observatório dos Direitos Sociais do Semiárido. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Fica o espaço aberto para que sempre a senhora, quando necessitar, utilizar aqui também do nosso horário para fazer divulgações tão importantes quanto estas que foram repassadas aqui. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Vanuva. Eu agradeço a todos e estamos à disposição para o que precisar. Obrigado, até a próxima. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise aqui do programa vai ao ar às 10h40, mas daqui a pouquinho vai estar no nosso YouTube. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.